Eu acho que depois dos louvores nós poderíamos dizer amém, cantar o hino de saída e nos despedirmos. Né, Carol? Carol disse que os hinos estavam muito apelativos hoje, o louvor estava maravilhoso, a orquestra estava perfeita, muito bom. Deus se faz presente nesse lugar. E Deus se faz presente nesse lugar não porque esse templo está preparado como uma igreja, mas porque nós estamos aqui e nós atraímos a presença de Deus. Porque, segundo a promessa, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, Ele estaria aqui. Então, temos mais de 2 ou 3, temos bastante gente, graças a Deus, num final de semana prolongado, muitas pessoas saíram para curtir o feriado com a família, mas a igreja está repleta, tem também pessoas de fora que estão aqui conosco hoje, na nossa classe de Escola Sabatina. Eu estava ali com o Fábio, tem uma família de Minas Gerais, deve ter mais pessoas nos visitando nesta manhã, né? Quem está nos visitando hoje, discretamente? Que bom, sejam bem-vindos à casa de Deus. Eu também sou convidado aqui, mas eu peço licença para desejar aí as boas-vindas a vocês que estão chegando, nos acompanhando também pelas redes sociais, que Deus possa estar conosco nessa manhã. Feliz sábado a todos, que eu não cumprimentei ainda, que Deus possa, assim como esteve conosco durante a Escola Sabatina, se fazer presente agora também, no momento em que nós abriremos a palavra de Deus para aprendermos um pouco mais, e que o mesmo Espírito que nos use, traz a palavra, nos use também para que nós possamos, ao receber essa palavra, pela transformação do Espírito Santo, podermos também nos envolver nessa obra de pregação do Evangelho e que nós tenhamos uma causa em nossa vida, não simplesmente uma igreja a seguir ou um ministério dentro da igreja, como cantar, como recepcionar, como ensinar, mas que nós possamos, através desses instrumentos, agirmos pela consciência de termos uma causa a lutar. E a nossa causa está além dessa igreja, além dessa cidade, nossa causa está na eternidade. E essa semana é interessante que eu estava exatamente na sala de aula falando com alguns dos meus alunos, e o conteúdo era exatamente, o filósofo Heidegger dizia assim que existem coisas além da vida, que nós somos muito mais do que existe além daquilo que nós enxergamos além da vida, e eles chegaram a si mesmo à conclusão que nós não nascemos para morrer, embora convivamos com a morte por 6.000 anos aproximadamente. Inclusive, esse final de semana, existe um dia aí criado em homenagem àquelas pessoas que morreram. E não nos acostumamos com a morte, porque em nosso coração foi plantado a eternidade. Interessante também é que, não sei se isso acontece só comigo, Paulinho, Carla, deve acontecer com mais gente, que de repente quando você vê uma imagem linda, maravilhosa na TV, de um cenário exuberante, paradisíaco, nos bate uma sensação de querer estar naquele lugar, e sentimos um aroma diferente, e sentimos uma sensação diferente, mas quando nós chegamos naquele lugar, é lindo, paradisíaco, maravilhoso, mas não é exatamente aquilo que os nossos pensamentos, que a nossa ideia, imaginou daquele lugar, embora seja maravilhoso. Por que será? Onde nós estivermos, nós vamos desfrutar nesse mundo de momentos maravilhosos, mas não são completos, porque nós estamos mesmo vivendo num mundo ainda abençoado por Deus, fora desse contexto, fora do contexto desse mundo. O pecado tirou essa maravilha, essa sensação de bem-estar, essa sensação de completude, essa sensação daquele clima maravilhoso de paz, porque todos os lugares que nós vamos, por mais distante, por mais maravilhosos, ainda está nesse mundo de pecado. E caminhamos para a eternidade. Então, nessa caminhada para a eternidade, que nós possamos também levar outros conosco. Se nós sabemos que existe outros, um mundo maravilhoso, o mundo perfeito, o mundo eterno, e cremos nisso, nós temos que tomar isso como causa em nossa vida e levar ao conhecimento das pessoas desse lugar. Mas isso é uma missão, uma obra que nós podemos realizar a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele só vai agir na nossa vida a partir do momento que nós abrimos nosso coração
e permitirmos que Ele trabalhe por nós. Vou beber um gole d'água, que minha voz já está falha. Nem comecei a falar ainda, a voz já está indo, né? Quero convidar aos que trouxeram a Bíblia, seja ela no celular ou a Bíblia física mesmo, para abrir no livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos ler algumas passagens desse capítulo. Aqui. Som. Ótimo. E meditar um pouquinho nessa passagem. Antes, assim que você abrir a Bíblia, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Santo Deus que estás nos céus, nós te agradecemos infinitamente, ó Pai, por todas as bênçãos que de tuas mãos temos recebido, pela maravilhosa promessa da vida eterna, ó Pai, pela maravilhosa promessa da salvação, do lar de eterna felicidade que o Senhor nos concede através de Jesus. Pedimos que nesse momento, que o Senhor continue conosco, falando a cada um de nós que estamos aqui presentes. Viemos aqui, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, trazidos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, desejando ser transformados, para que possamos fazer a Tua obra. Que a Tua palavra, ao ser aberta nesse momento, ó Pai, que a orientação seja dada pelo Teu Espírito Santo, que possamos aprender e sermos transformados por esse Espírito. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Números, capítulo 13, também está dentro do contexto da lição de escola sabatina que nós estamos estudando durante esse trimestre. Mas eu não preparei esse sermão em virtude da lição. Ele vai apenas complementar algumas coisas que nós temos estudado na lição. E aqui no capítulo 13, no início, nós temos a história da chegada do povo de Israel, da chegada do povo hebreu ao limiar da terra prometida, onde eles deveriam tomar posse segundo a promessa de Deus. Depois de mais de 400 anos escravizados dentro do Egito, adquirindo hábitos pagãos, adquirindo uma cultura diferente daquela que eles possuíam antes de serem escravizados. E a partir daí, então, eu não sei quantas gerações podem ter passado, mas se for contar, por exemplo, que atualmente as gerações são contadas a cada 15 anos, talvez 30 gerações a cada 20 anos, talvez ali de 17, 18, mais 22 gerações passaram-se. O fato é que muitas gerações se passaram desde o momento em que aquele povo foi escravizado dentro do Egito. Depois de eles terem sido levados livremente para lá, eles foram escravizados. E nesse contexto todo, essas gerações que foram crescendo dentro do Egito também foram aprendendo hábitos e costumes e um conceito religioso diferente daquele que Deus pretendia que eles tivessem. Porque Deus havia escolhido aquele povo através de Abraão, Isaque e Jacó para representá-lo perante as nações, para poder pregar do amor de Deus, convertendo, levando aquelas pessoas a um processo de conversão através do testemunho. Então, aquele povo agora escravizado por 450 anos, Deus não se esquece dele, levanta um salvador, levanta um líder para tirá-los daquele contexto, conduzi-los pelo deserto para chegar então à terra de Canaã, a terra da promessa que já estava habitada por outros povos que haviam dominado aquela região. Tomar a terra, porque já era da promessa, e passar então a crescer como povo, se organizar como povo para representar Deus entre as nações que habitavam naquela região e nas outras regiões do mundo também. Porque segundo a promessa de Abraão, de Deus a Abraão, ele se tornaria uma grande nação e como grande nação também ele seria espalhado por toda a face da terra pregando o amor desse Deus verdadeiro. E, entretanto, a promessa dada a Moisés, apesar de ser verdadeira, Moisés tinha um desafio muito grande, que era atravessar com aquele povo numa região de desertos para chegar à terra prometida, uma distância longa, calculo eu, que tenha pelo menos aí 1.500 quilômetros ou mais em linha reta, desde o Egito até a terra de Canaã. Uma distância muito longa que deveria ser feita ou realizada em 40 dias. E no momento em que eles puseram os pés no deserto para empreitar essa caminhada, empreitar essa jornada até a terra prometida, Deus se fez presente no meio deles. E as maravilhas podiam ser contempladas
coluna de fogo durante a noite, pela nuvem durante o dia, o maná que caía do céu, pelo o próprio santuário que foi construído, que ficava no meio do povo durante o período dessa jornada à terra prometida. E quando eles chegam para tomar posse da terra prometida, no limiar da terra prometida, Moisés, então, ele precisa estruturar um plano para saber como eles vão tomar essa terra. E a pergunta é, se a promessa era verdadeira, se Deus havia prometido que daria a terra nas mãos daquele povo, se Deus estava à frente daquele povo, se manifestando através de sinais miraculosos, para que Moisés precisava de um plano de tomada para a terra prometida. E a partir dessa leitura que nós vamos fazer de alguns versículos, nós vamos compreender por que Moisés ele precisa desse plano e o que é planejar. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1 disse Deus a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ele estava escolhendo os melhores entre cada tribo do povo de Israel, para que 12 homens saíssem, entrassem na terra de Canaã e pudessem fazer uma sondagem de tudo que havia lá. E a ordem era assim: enviou, pois, Moisés, versículo 17, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei dela o fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe, e vieram ali até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, cujo cacho de uvas trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar chamou de vale de Escol, por causa dos cachos de uva que ali cortaram os filhos de Israel. Interessante que a ordem de espiar a terra vinha da parte de Deus, de orientação de Deus para aquele povo. Antes da tomada da terra prometida, precisava fazer uma averiguação. Mas será que Deus havia... De repente, eles não confiavam na promessa de Deus? Será que Deus, de repente, em algum momento mentiu a respeito daquela terra? Precisava dessa comprovação, sendo o próprio Deus aquele que havia determinado que a terra estaria nas mãos dos hebreus e aquela terra emanaria leite e mel? Mas Moisés, então, ele segue as orientações de Deus, separa dentro do povo 12 homens, os melhores de cada tribo, para enviar, para fazer o quê? Para espiar. Os espiões, na verdade, são pessoas infiltradas em nações, em outros reinos. Hoje ainda existe isso de uma maneira mais discreta, mas ainda existe, porque esses espiões não podem ser detectados. Na época da Guerra Fria, eles eram descobertos mortos, executados, ou eles mesmos acabavam se matando, porque eles não poderiam ser detectados. Se são espiões, tem que ficar na espreita. Se são espiões, tem que ficar na camuflagem. Eles não podem ser vistos, senão a obra que eles estão realizando, ela não vai ter progresso, ela não vai ter utilidade nenhuma. Por isso que eles têm que ser mantidos espiões. E ali então foram esses 12 homens, entraram na terra de Canaã, fizeram a sondagem, verificaram tudo que havia naquela terra, se as terras eram produtivas, se havia mata, se havia nascente de águas, se os povos que habitavam ali eram povos grandes, se as cidades eram fortificadas, se existiam vilas pequenas e vilas grandes. Todas as informações foram levantadas e trazidas para que, a partir desse relatório, Moisés pudesse, então, empreender a obra de tomar a terra prometida.
E ainda, quando eles estavam voltando, eles passaram numa vide, numa plantação de uvas, e trouxeram cacho de uvas de tamanho que era necessário 2 homens para carregá-lo. Eu nunca vi um pé de uva desse tamanho. Eu nunca vi um cacho de uva onde seria necessário 2 homens para carregá-lo. E a comprovação, o relatório final daqueles homens é que a terra era realmente boa e manava leite e mel. A terra era tal qual a promessa. A terra era de acordo com aquilo que havia sido descrito, de acordo com a promessa dada desde Abraão. Durante todo aquele período em que eles permaneceram escravos no Egito, Moisés agora resgata neles a ideia de tomar posse de uma terra que realmente mana leite e mel. Trouxeram o cacho de uva, e junto com o cacho de uva, aqueles 12 homens voltaram sãos e salvos para trazer o relatório diante de Moisés. E lá então, ao cabo de 40 dias, versículo 25, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e deram-lhe conta a ele e a toda a congregação, e lhe mostraram o fruto da terra. Se a promessa era verdadeira, por que então precisava de um planejamento? Se Deus havia prometido, e a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus não erra e Deus não mente, por que precisava então fazer um planejamento, sendo que aquela obra era obra de Deus? Bom, o que é planejar, né? Fazemos os nossos planejamentos na virada do ano, fazemos os nossos planejamentos depois do dia 1º não, no dia 2 nós já temos nosso planejamento montado, né? Vamos fazer atividade física, sair, fazer caminhada, entrar numa academia, entrar no regime, fazer um planejamento de estudo, voltar para a sala de aula, fazer um curso de especialização, alguma coisa nós vamos fazer para programar aquele ano de atividades. Planejamento é essencial para dar rumo à nossa vida. Sem planejamento, nós não temos rumo a tomar. Nós precisamos fazer planejamento a curto, médio e longo prazo. E estarmos preparados em meia hora para alterações desse planejamento. Hoje em dia, ninguém tem mais as rédeas nas mãos. O planejamento é essencial. O planejamento estratégico para as empresas é essencial para que ela possa se projetar lá no futuro e saber como ela quer estar em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Planejamentos são essenciais para planejar o dia das atividades daquela empresa. Toda grande empresa organizada faz o seu planejamento diário também. Quais são as ações que eles vão tomar nesse dia? Mas não é porque fazem os planejamentos que eles vão dar certo também. Veja, tínhamos tantos planos no ano 2020 e, de repente, nós fomos surpreendidos e tivemos que mudar o rumo dos nossos planos, dos nossos projetos. Tivemos que improvisar na metade do caminho porque os planos mudaram. Planejar é importante para a sua vida profissional. Planejar é importante para a sua vida pessoal. Planejar é importante para o seu futuro. O jovem precisa planejar o seu futuro, precisa pensar no seu futuro hoje. De acordo com a descrição, planejar é o exercício sistemático de antecipar o futuro, especificar os objetivos a serem atingidos e decidir antecipadamente as ações apropriadas que devem ser executadas para atingir essas metas. Bom, planejamento é tão importante que antes deles tomarem a terra prometida, era necessário fazer uma sondagem com um relatório para que esse planejamento pudesse ser executado. Da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Sendo que tudo estava garantido pelo poder de Deus. O próprio Deus planeja todas as suas ações. Veja que não sabemos que tipo de ação que ele tomou para projetar o universo ou construir outros mundos, mas nós sabemos que para projetar a terra, para executar a construção da terra, ele sentou-se, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para planejar a terra. Ele planejou a terra perfeitamente e ainda assim, dentro da perfeição do planejamento, ele ainda criou o plano estratégico caso o homem pecasse. Então, planejar é muito importante, as nossas ações. Quando nós não planejamos, perdemos o rumo. Não sabemos para onde vamos ou que atitudes tomar para chegar aos nossos objetivos. Precisamos saber para onde nós vamos, precisamos saber para onde nós queremos chegar para saber que caminho tomar. A igreja é importante fazer esse planejamento também. Interessante que depois no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, começamos a executar os nossos planos. No dia 10, no dia 15, nós já começamos a enterrar os nossos planos, né? É só ir aqui na rua do Parque do Porto, no Parque
do Porto, e no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 7, no dia 10, estão cheias. Mas a partir do dia 10 começa a esvaziar. Aí então as pessoas esperam o ano que vem, no próximo ano, para executar seus planos novamente. Precisa, você pode fazer planos todos os dias. Não deu certo? Faça de novo. Planeje sua vida de novo. O planejamento estratégico ele é fundamental para nos dar o direcionamento para onde nós queremos chegar. A igreja precisa planejar também. Temos projetos na nossa igreja que são pensados 1, 2, 3 anos antes para serem executados. É claro que, por conta dessa pandemia, alguns projetos da igreja tiveram que ser engavetados por um tempo. Hoje, por exemplo, teríamos aí o projeto de entrega dos livros da associação, embora não sabíamos como ia acontecer, agora temos um pouco mais de abertura de poder fazer esse trabalho. Mas, mesmo assim, os projetos são realizados antecipadamente. O livro da esperança que nós estamos entregando esse ano foi pensado 2, 3 anos atrás. E o do ano que vem já está sendo preparado para ser entregue. Planejamento nas ações. Vamos fazer um programa na igreja? Vamos. Que jeito? Sei lá, a gente chega lá e faz o programa. Não dá certo. Vamos fazer um trabalho missionário? Vamos. Como que nós temos que fazer? Vamos planejar. Curso antitabagismo. Você não pode simplesmente fazer um curso antitabagismo sem ter um planejamento estratégico. O público-alvo que você quer alcançar, que localidade você vai fazer esse curso, quem serão os palestrantes, quantas horas de curso, o que você vai ensinar nesse curso, como que nós vamos fazer a divulgação desse curso, em que tipo de publicidade nós temos que fazer. Tudo tem que ser planejado para que seja a cada tarefa atribuída seja executado perfeitamente. A vontade de Deus é que a sua igreja planeje as suas ações, que nós, em particular, em nossas vidas, planejemos as nossas ações. E mesmo assim ainda nós vamos encontrar obstáculos. Moisés, mesmo sendo guiado por Deus, ele planejava as suas ações. Primeira lição, planejamento. Segunda lição, o otimismo. Como é que você vê as coisas? Você vai com a maioria? Presta atenção na leitura. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviasse, verdadeiramente mana leite e mel. E olha aqui o fruto dessa terra, o tamanho desse cacho de uva, é verdadeira a promessa. A terra mana leite e mel. Tudo que nós ouvimos falar realmente existe nela. Trouxemos a prova, o relatório era positivo. Tudo era perfeito, o lugar onde todos queriam estar. Mas aí então vem: o povo, porém, que nela habita, é povo poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali gigantes, filho de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Agora vem um relatório negativo. A terra é boa, mas não dá para tomar, porque o povo que habita nela é muito grande, é gigante. Povo preparado para a guerra. Eles estavam errados? Não estavam errados. Eles não estavam errados de maneira nenhuma, porque realmente você não pode colocar um povo que viveu 450 anos como escravo dentro do Egito, apanhando, trabalhando forçadamente, alguns agricultores, outros fabricantes de tijolos, alguns com um pouco mais de sorte, tinham um trabalho um pouco melhor, mas não eram guerreiros, não foram criados para lutar, não foram educados para lutar, não tinham armas nas mãos. Quando eles se encontram com aquele povo, verdade, eram povos poderosos e fortes, gigantes. E ninguém consegue derrotar um gigante, a menos que seja um gigante. Naquele sentido, então, eles trouxeram um relatório realístico, verdadeiro, mas desanimador, negativo, porque eles dizem o seguinte: são gigantes, não podemos tomar. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Só que aí, então, até esse momento, o povo estava animado. Quando o relatório dos 10 espias foi pronunciado, o povo todo, eles acabaram sendo levados pelo relatório da maioria. Já ouviu aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre, porque a voz do povo foi que levou, então, Jesus Cristo a ser crucificado. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz da maioria não é a voz de Deus. Embora Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria.
Nesse caso, nós temos 2 com relatório positivo e 10 com relatório negativo. Geralmente, nós seguimos a multidão e nem sempre a multidão está com a razão. Aqueles 2 homens, então, através do seu relatório, diziam o seguinte: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tem alguns gigantes, e daí? O Deus que nós servimos, a causa que nós empreitamos é muito maior do que aqueles homens e aqueles gigantes. O que está conosco é mais poderoso do que aqueles homens. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que nela vimos são homens de grande estatura. O problema é que entre ouvir 10 pessoas unânimes no pensamento e 2 homens, o povo acaba ficando com o relatório daqueles 10 homens. Tirou-nos do Egito para morrermos nesse lugar, nesse deserto. Tirou-nos do Egito para trazermos aqui, para sermos sepultados no deserto. Não tem problema, os homens estão lá, mas nós vamos vencer. Sabe, irmãos, às vezes passamos por dificuldades em nossa vida, porque nos deparamos com gigantes, todos os momentos, e não sabemos que tipo de gigante que nós vamos encontrar. E desanimamos diante dos desafios da vida, dos gigantes que encontramos, porque nós somos pequenos, se estamos lutando sozinhos. Confiança em Deus, terceira lição. Confiança em Deus, saber que a obra pertence a Deus. 1 João 5,14. Abra sua Bíblia se você está acompanhando. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. O versículo 14 diz assim: se pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, ou seja, para que Deus atenda os desejos do nosso coração, é necessário que a nossa vida esteja em comunhão com Ele também. Que o nosso desejo seja consonante ao desejo de Deus. E para isso, demanda tempo e oração e comunhão com Ele todos os dias, buscando conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós passamos tempo em oração, em comunhão com Deus, pedindo a orientação, o nosso coração vai sendo transformado, a nossa mente vai sendo transformada e os nossos desejos também vão sendo transformados à medida do coração de Deus, e passamos a refletir a vontade de Deus. Então aí o nosso coração está preparado para receber as bênçãos de Deus, porque também nós saberemos pedir a Deus aquilo que nós temos que pedir. Confiança em Deus. Deus cumpre a sua promessa quando confiamos nele. Algumas vezes não recebemos a promessa de Deus porque nós não confiamos em Deus. Nós vamos com a maioria, nós não confiamos em Deus, enxergamos os obstáculos e não as nossas vitórias, elas são demandadas porque os nossos olhos se ofuscam, porque nós não temos um alvo, porque nós nos sentimos pequenos, porque queremos lutar sozinho também. Quarta lição, coragem. Esses 2 homens eram corajosos. Diante do desafio de tomar uma terra, traz um relatório positivo. Diante do desafio dos gigantes, eles são otimistas em dizer que aquele povo não era páreo para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava com Deus. Confiança em Deus. Ninguém poderia trazer um relatório daqueles. Ninguém poderia ter essa certeza de vitória se não estivesse na presença de Deus. A confiança em Deus e a coragem também. Sabe que eu tenho um versículo bíblico lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho do livro do Apocalipse. E lá diz assim: novo céu e nova terra, ou seja, a nova Canaã celestial. E existe essa promessa também, do mesmo modo que existia a promessa da terra prometida para os hebreus, a Canaã celestial também está disponível, e nós temos ouvido falar da Canaã celestial, da terra eterna que também emana leite e mel. E olha o que diz a promessa, que nós temos ouvido: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, por parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei Deus, e ele será o seu filho. Nós temos a promessa do próprio Deus que nós estaremos nesse lar onde não haverá mais dor, morte, não haverá mais pestilência, não haverá mais crueldade dos homens, políticos corruptos, a morte já não existirá mais, a promessa de que Ele estará conosco, feita dos próprios lábios, do próprio Deus, para todo aquele que vencer, para todo vencedor, para toda a eternidade. Nós temos a mesma promessa feita, só que de um lar incorruptível na eternidade, feita a todos nós, assim como aquele povo lá no deserto, de tomar a terra prometida e desfrutar das benesses daquele lugar. Entretanto, o que me assusta é o versículo seguinte, que nós vamos ler agora. E lá diz assim, versículo 8: Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, e todo mentiroso, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde, a saber, a segunda morte. Eu não me surpreendo, por exemplo, com o incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso. Eu não me surpreendo, sabe por quê? Porque eu até admiro essas pessoas ali. E sabe por que eu admiro? Porque eles foram corajosos e tomaram uma posição na vida. Não queremos esse Deus, viveram a sua vida e estão sofrendo as consequências das suas próprias atitudes. Então eles tomaram um lado no exército que eles quiseram lutar contra Deus e vão receber o prêmio por isso daí. Não é surpresa. Não é surpresa para nenhum desses grupos, mas o que me surpreende é o primeiro grupo dos perdidos, Carla. O primeiro grupo dos perdidos são pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que vieram à igreja, pessoas que pregaram do púlpito, pessoas que produziram para o bem-estar da humanidade. Mas existe uma característica que faz com que elas sejam as primeiras pessoas a não alcançar a vida eterna. Faltou-lhes coragem para decidir-se ao lado de Jesus. Faltou coragem para empunhar a bandeira da causa da eternidade. Em algum momento da vida não conseguiram vencer os gigantes, não conseguiram vencer os obstáculos, não conseguiram vencer de repente o desemprego que levou a trabalhar de sábado, não conseguiu vencer os problemas emocionais, não conseguiu vencer o isolamento que o mundo promove para aqueles que seguem a Cristo. Não conseguiram vencer algum obstáculo na vida. E eles acabaram então sendo os primeiros daqueles grupos que não entrarão no reino dos céus. Acho que de todos os males, de todos os pecados, o pior de todo é a timidez. Tem uma outra história também contada, ela diz que Gideão foi chamado por Deus para enfrentar os midianitas. Também era um desafio muito grande. Temos um exército de 135 mil midianitas que vinham para destruir tudo que os israelitas produziam. Deus levanta um homem fraco, da casa mais fraca das tribos de Israel, e esse homem tinha como função regimentar um exército poderoso para poder combater com os midianitas. Bom, os midianitas eram homens preparados para a guerra. O Gideão, o homem mais fraco da casa de Israel, ele podia regimentar um exército, mas não seria poderoso de pessoas famintas e agricultores que estavam passando por problemas de perseguição. Mas mesmo assim, com o discurso inflamado de Gideão, ele consegue regimentar um exército de 32 mil pessoas. Era um exército grande, mas não era poderoso, porque o exército dos midianitas eram 4 vezes maior, mais de 4 vezes maior do que o exército de Gideão. Mas aí então vem a prova, e Deus diz assim: Gideão, o povo que está com você é muita gente. Como assim muita gente?
Já temos poucas pessoas aqui. E coloca então aquele povo à prova. Você tem muita gente aí. Precisa dar um jeito de tirar essas pessoas e mandar de volta para casa. Primeira prova assim, quem tem medo, quem for covarde, que volte. Sabe quantas pessoas voltaram? 22 mil pessoas. Tímidos. Pessoas boas, pessoas honradas, pessoas honestas, sofredoras, mas que voltaram porque não tiveram a coragem de enfrentar aquela batalha. Não eram muitas pessoas, 32 mil pessoas não era muito, mas pessoas tímidas e covardes iriam ser um empecilho para aquele exército, para aquela obra que Deus estava prestes a realizar. Não estamos fazendo seleção de ninguém aqui. Todos são indispensáveis. Mas, muitas vezes, a timidez acaba nos selecionando. Ou seja, nós mesmos. Não houve uma prova, apenas um discurso. Olha, quem tiver com medo, quem for tímido, achar que a boca não dá, volta para casa. E qual foi a surpresa? Gideão imaginou que 10, 15 pessoas voltariam. Quando ele viu 22 mil pessoas voltando, ele ficou preocupado. Depois aí dos que não estavam preparados, você tem mais 9.700. Mas o que me surpreende são pessoas que não estão preparadas emocionalmente. Pessoas tímidas, pessoas... Aí na Bíblia de vocês deve estar, nesse versículo que eu acabei de ler do Apocalipse, tímidos, medrosos, covardes. Há várias traduções. Pessoas que poderiam estar sendo úteis à casa de Deus, mas por serem tímidos, acabam atrapalhando a obra de Deus. Lá no barquinho, né, quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, houve aquela tempestade tremenda, os discípulos com todas as suas forças e conhecimento de mar, tentaram manter o barquinho sobre as águas e Jesus descansando. Quando não dava mais, eles acordam Jesus e pedem socorro, não te importa que pereçamos. Jesus fala assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm de fé? Timidez é falta de fé. Às vezes tememos porque não temos fé em Deus. E tem mais ainda. Livro de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que isso tem a ver com coragem? Vai lá no versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no... O que é amor? Segundo o dicionário bíblico de João, 1 João 4,8. O que é amor? Deus é amor. Deus é o título do Todo-Poderoso, mas o seu caráter é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então, se a gente substituir, em Deus não existe medo, antes o perfeito Deus lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em Deus. Ou seja, se não temos Deus, não fazemos permissão que Ele entre em nossa vida e conduza os nossos passos, conduza as nossas ações, então certamente nós teremos medo. E às vezes nós fracassamos em pedir essa coragem a Deus e pedir que Ele oriente os nossos caminhos. De vez em quando eu tenho medo. Medo quando eu estou passando, por exemplo, num semáforo que pessoas venham nos abordar na porta do carro, por tantas histórias que nós temos ouvido. Tenho medo, por exemplo, de estar numa sala de aula com vários alunos no momento de Covid. Tenho medo, por exemplo, quando de repente tenho que fazer um trabalho, já fiz alguns trabalhos em periferias da cidade. Temos medo por quê? Porque muitas vezes nos falta a certeza, nos falta a comunhão, nos falta Deus. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele lança fora todo medo. E se algumas vezes sentimos medo, assim como aqueles homens, os 10 espias também sentiram medo, porque eles não foram aperfeiçoados naquele que é perfeito, em Deus. Não foram, o medo estava neles, porque eles não tinham Deus no coração, eles não conheciam
a Deus verdadeiramente como aqueles outros dois homens. Coragem, os covardes não entrarão no reino de Deus, assim como aqueles homens não entraram na Canaã terrestre. Última lição que nós podemos aprender. Última lição. Como você se vê? Aquilo que você pensa de si mesmo exerce uma poderosa influência sobre quem você é. Influencia na sua vida profissional, social, espiritual. A imagem que você tem de si mesmo torna-se um conjunto de lentes, o qual você enxerga a realidade. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também o éramos a seus olhos. Me dá mais 5 minutinhos. Veja bem, o que eles foram fazer na terra de Canaã? Espiar. O espião, ele se apresentava formalmente perante as pessoas. Eles foram vistos. Se tivesse sido visto, não tinha voltado com o relatório. O espião, ele entra sorrateiramente e tem que sair sorrateiramente, sem ser descoberto. Mas o relatório contraditório que eles trazem diz assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim o éramos também aos seus olhos. Mentira! Mentira, porque os gigantes não viram eles. Como eles podiam dizer que aos olhos dos gigantes eram gafanhotos? Eles eram gafanhotos aos próprios olhos deles. A maneira como eles se enxergavam, a maneira como eles se viam, era a lente pelo qual eles enxergavam toda a realidade que eles estavam vivendo. Um gafanhoto não consegue vencer gigante, nisso eles estavam certos. Somente um gigante derrota um gigante. Muitas vezes nos colocamos em uma posição de gafanhotos. E um gafanhoto se esmaga. Um gafanhoto, ele não tem forças para lutar contra o gigante. E eles estavam se vendo como gafanhotos, porque eles não tinham perto de si aquele que é gigante. Uma música da Sonete diz, você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não dê por vencido seus planos. Deus faz de você um gigante. Acho que eu acertei ou errei, não sei, mas é mais ou menos a ideia. Deus faz de você um gigante. Quando nós estamos perto de um gigante, nós somos gigantes. Quando eu era pequeno, quando eu era criancinha, eu era pequenininho, mirradinho, morava num bairro muito simples, humilde, estudava numa escola pública. E os garotões, naquele tempo não tinha esse negócio de bullying, não, a gente acertava as coisas na rua mesmo, no final da aula. Eu não sei por que todo mundo implicava comigo, porque eu era pequeno, fácil de dar uns tapas, então as pessoas implicavam comigo. Não sei. Eu era tão tímido, tão quieto, que eu sentava na primeira carteira ali, a professora falava comigo, eu ficava roxo. No final da aula, o carinha lá. E eu vi uma vez um amigo meu armando uma briga no final da aula. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, não. Aí chegou no final, cara, vou te bater hoje. Por quê? Eu falei, não sei, vou te bater, deu vontade. Era assim, gente, era assim, várias vezes. Minha mãe não sabe disso. Agora que ela sabe, se ela está assistindo o culto, ela deve saber disso. E eu não contava, tinha vergonha. Aí nesse dia eu estava lá, o carinha veio, um monte de gente, sabe como que é briga de moleque, ninguém vem para apartar, mas para atiçar a lenha ali. Aí chegou o Paulo César. Paulo César morava perto da minha casa ali. Tinha muita amizade com ele. E o Paulo César chegou lá, o Paulo era grandão, sabe? Estava 2 anos na minha frente, grandão. Chegou lá escorraçando todo mundo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vai embora aqui, molecada, não sei o que. Explodiu todo mundo. Saiu todo mundo correndo do Paulo César. Ele falou assim, você baixinho, quando você sair da escola, você vai todo dia comigo para casa. Então, vocês podem me esperar aqui. Se você não me ver, você espera que eu vou levar você para casa todo dia. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. E todo dia eu saía da escola com o Paulo César. E ninguém mais mexeu comigo. Ninguém mais. E eu não era bobo de sair sem o Paulo César, né? Aí eu esperava o Paulo, ele me levava até próximo da minha casa, passou um tempo, eu comecei a crescer um pouquinho, e aí então, aí os moleques já começaram a me deixar um pouco em paz. O fato é que nós só podemos ser gigantes quando nós estamos lá do gigante. Quero encerrar contando uma pequena historinha para você. Eu não sei se é verdade ou não, mas ela nos encerra uma verdade. Diz que lá nos Estados Unidos, na década de 50, país muito racista, principalmente na parte sul, um garoto negro de periferia, cresceu ouvindo seu pai a seguinte frase, filho, você é preto no país racista e preto não sobe lugar nenhum. Você é preto, mora num país racista e preto não sobe para lugar nenhum.
E todo dia ele jogava um balde de água fria no moleque, dizendo, se contenta com o que você é, porque você não vai ser melhor do que ninguém. Porque você é negro no país racista. E ele cresceu ouvindo isso. Um dia chegou um parque de diversão próximo à casa dele. Não tinha dinheiro ir lá para ver as coisas. E um dia diz que ele chegou perto de um vendedor de balões. E o vendedor de balões estava fazendo a sua obra, né? Enchia o balão com gás hélio, o balão subia. Ficava pendurado. Encheu o balão branco, o balão subiu. Encheu o balão azul, o balão subiu. Encheu o balão verde, o balão subiu. Encheu o balão amarelo, o balão subiu, assim por diante. Quando ele pegou o balão negro para encher, o menininho falou assim, moço, não precisa fazer isso não adianta só encher o balão negro, o balão preto. Por quê? Meu pai falou que preto não sobe para lugar nenhum. E o moço, entendendo a situação, falou assim, menino, vem aqui, vou te contar uma história. E foi enchendo o balão. Não é a cor do balão que faz você subir ou descer, mas é a que eu coloco dentro dele. E soltou o balão e o balão subiu. Não é aquilo que você é, a sua cor, a sua classe social. Não é se você tem cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou se você é uma pessoa humilde, se você é velho, se você é jovem, se você é uma criança. Não é o que você é, mas é do que você se abastece diariamente. Daquilo que você se nutre de manhã, é o que vai fazer você subir ou vai fazer você descer. Do que nós temos nos alimentado todos os dias? Do que nos faz subir ou daquilo que nos faz descer? Não se derrota gigantes sendo gafanhotos. Gigantes se vence sendo gigantes. Que Deus nos abençoe para que nós possamos lançar as mãos, pegar nas mãos desse gigante e não soltar. E daí não haverá obstáculo que nos impeça de tomar posse da Canaã celestial. E quando você tomar nas mãos do gigante, vem arrastando outros com você, para levar para esse lugar de eterna felicidade e paz. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Desejaram voltar para o Egito. Voltar para o Egito, sabe? Muitas vezes nós achamos, nós não conseguimos vencer os desafios, então nós buscamos voltar para o Egito, voltar para aquela vida medíocre, voltar para o pecado, voltar para a miséria. Se não fosse pela intercessão de Moisés, eu quero só ler aqui mais um pedacinho. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem aqueles dois homens. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos. Deus estava disposto a destruir aqueles homens. Deus estava disposto, e Moisés intercede assim. Porém, Moisés respondeu, os egípcios não somente ouviram que com tua força fizesse subir esse povo do meio deles, mas também me o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, eles aparecem. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante numa coluna de nuvem. Durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Se matares esse povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram da tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande é a tua misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa-o, pois a iniquidade desse povo, segundo a sua grandeza, da tua misericórdia, e como também tens perdoado esse povo desde a terra do Egito. Você já deu conselho para Deus? Aqui nós temos pensa bem no que Moisés estava falando assim, Deus, pensa comigo, você tirou esse povo, mostrou grandes milagres, o teu nome ficou conhecido no Egito, e também vai se espalhar para outros lugares, outras terras. Pensa comigo, o que o povo vai pensar se o Senhor destruir agora? O que o mundo vai pensar se eu destruir esse povo? Que o Senhor não tem poder, ou que não tem misericórdia. Você pensou que Moisés estava dando orientação para Deus? Não que Deus não soubesse, não tinha sabedoria, Deus não erra. Mas ele permitiu que isso acontecesse para dizer que Moisés era um homem segundo o coração de Deus. E que a vontade de Moisés e a ideia de Moisés era igual à ideia de Deus. E ele permite que Moisés, então, se declare e interceda pelo povo.
e disse, perdoa-os. Que Deus nos dê também esse espírito de Moisés a cada dia, que nós possamos os nossos pensamentos e a nossa vontade sejam a vontade de Deus. E saibamos o que Deus quer para a nossa vida pela comunhão com Ele todos os dias. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Teremos o hino? Oração? Oremos, irmão. Vamos ficar de pé. Nós te agradecemos, querido Deus, pela promessa da eternidade que o Senhor colocou em nosso coração. E pela, não somente a promessa, mas a garantia que o Senhor nos dá dessa vida eterna através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a cada dia a caminharmos ao teu lado. E colocando, ó Pai, cada dia que nós estivermos ao teu lado, que o Senhor também possa nos dar sabedoria, pondo em nosso coração o teu amor, para que espante o medo de nossas vidas. E que possamos tomar posse da terra prometida. Não dessa terra prometida, mas da terra prometida da eternidade que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Fica conosco no restante desse dia. Dá-nos, ó Pai, o teu Espírito. Faça com que nós possamos cumprir a tua palavra, levar outros aos seus pés, encaminhá-los à salvação, e assim juntos possamos, ó Pai, tomar posse do teu reino. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.